do Senhor dos Exércitos. O livro de Daniel, assim como todos os demais livros, muito especial, porém o livro de Daniel relata a primeira invasão da Babilônia a Jerusalém. Nabucodonosor fez 3 invasões em Jerusalém, dividindo ela em 3 etapas. Na primeira etapa, na primeira invasão, Daniel foi levado, ainda adolescente, para a Babilônia. O livro de Daniel é um cumprimento do que Deus falou pela boca do profeta Jeremias. Esse livro é um cumprimento das palavras que Deus trouxe nos rolos que Jeremias e Baruque liam para os seus reis e o seu povo. A Bíblia nos mostra que Jeremias falou de um tempo, de um cativeiro judaico que duraria 70 anos. Isso está no capítulo 25 de Jeremias, no versículo de número 11. No capítulo 1 de Daniel, Daniel chega à Babilônia, adolescente. Porém, possivelmente, esse mesmo Daniel, ele era descendente do rei Ezequias. Daniel era de uma classe nobre, era de uma família que tinha uma altura elevada. Daniel era um menino que tinha uma capacidade diferente do que os seus demais contemporâneos. A Bíblia nos fala que esse Daniel, em sua cultura, ele foi separado, selecionado por Nabucodonosor para fazer parte de um seleto grupo que ele estava a preparar para que no crescimento esses viessem tomar conta da sua expansão, do seu governo, enfim, reger a nação. E quando nós olhamos para Daniel, ele é escolhido para a corte real. Ele não era um menino qualquer. Nabucodonosor não escolheu qualquer um. Ele observou que Daniel, ele tinha uma diferença. Ele tinha um brilho diferente. Até o inimigo sabe, meu irmão, discernir aquele a quem a presença de Deus faz a diferença. Nabucodonosor olhou para Daniel e disse: esse menino tem que fazer parte dos meus eleitos. Daniel cresceu e no capítulo 1, a Bíblia nos mostra que ele ainda era íntegro de caráter. Era um menino que tinha o seu posicionamento espiritual. Mesmo adolescente, com a ausência dos seus pais ali, para mostrar o que era reto ou não, ele já tinha debaixo dos ensinamentos que recebeu, estrutura suficiente para dizer não ao pecado. Daniel, a Bíblia nos mostra que ele não era só um menino de um caráter ilibado, ele era um menino que tinha os seus dons proféticos. Ele era um adolescente que as suas ações diante de Deus trouxe ações de Deus sobre a sua vida. A intervenção divina de Deus na vida de Daniel foi tão direta, tão maravilhosa, que fez com que Daniel logo crescesse dentro da Babilônia. A Bíblia nos mostra que a presença de Deus e o compromisso de Daniel com Deus lhe abriram portas, porque é assim a vida do cristão nessa terra. Se ele é fiel a Deus, há um Deus fiel que vela pelos seus. Daniel, então, ele experimenta esse crescimento, mesmo encontrando ali oposições à sua fé. Daniel se mantém reto diante dos olhos do Senhor. A Bíblia nos mostra que cronologicamente Daniel é um dos últimos profetas do Antigo Testamento, e a Bíblia nos mostra que ele era contemporâneo de Jeremias, porém Daniel era mais jovem. Por isso que Deus usa primeiro Jeremias e depois chega a vez de Daniel. E a Bíblia nos mostra que provavelmente, a Bíblia nos diz que ele era de Ezequiel. Observe que Deus tem os seus profetas. Se não chega hoje, chega amanhã.
mas Deus sempre tem alguém já escolhido, já preparado já para a sua grande obra. Sendo um verdadeiro servo do Senhor, irmão, chegando à Babilônia, lhe foi determinado que ele se alimentasse da ração real. A Bíblia chama de ração. A ração real era um manjar, era um banquete, era coisa muito boa. E lhe ofereceram esse manjar do rei, porém ele se recusa a comer aquilo que era consagrado a um deus pagão. Babilônia era um lugar totalmente pagão. Tudo que era feito ali era consagrado. É como eu dar um exemplo aos irmãos. O que um crente vai fazer num rodeio? Uma balinha que ele adquire ali, uma comida que ele come ali, é consagrado a ídolos, a demônios. Então ali não é lugar de crente. Daniel está ali e ele sabe disso. Ele foi bem instruído. Então ele se recusa, e a Bíblia diz que ele assenta no seu coração a não se contaminar das iguarias do rei, porque a Babilônia era totalmente pagã. E a Bíblia diz que os ensinos daquele lugar contrariavam os ensinamentos que Daniel tinha. Daniel sabia que além daquele não ser um lugar para ele, aquilo que o lugar determinava também não era para ele. Embora nós estamos no mundo, irmão, nós não somos do mundo. Jesus em João 17 diz: Pai, eu não vos peço que vos tire do mundo, mas que os livre do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Observe que nós estamos no mundo como peregrino, mas nosso lugar não é aqui. Nós estamos aqui só de passagem, porque o cristão já tem morada certa. O cristão tem nação certa. O cristão... você não está entendendo? Eu achei que você vinha bem espiritual, bem animado. Meu irmão, o lugar da igreja não é aqui. A igreja não vai ficar aqui. A igreja tem morada certa. Louvado seja o nome do Senhor. Estando decidido não se contaminar, a Bíblia diz: deu Deus a Daniel graça e misericórdia. Eita, irmão, graça e misericórdia. Se o crente tem essas duas coisas, meu irmão, já é bom. Porque Davi diz certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. E quando Deus dá graça para o crente, meu irmão, eu quero te explicar. Quando Deus dá graça para um crente, aquilo que estava embaçado desembaça, aquilo que era difícil fica fácil, aquilo que parecia impossível não será visto como impossível, porque Deus deu graça para aquele crente. Deus deu a Daniel graça e misericórdia diante do chefe e dos eunucos, e não somente a ele, mas também aos seus companheiros, os seus 3 companheiros. Daniel foi ao dispenseiro. Deus deu graça diante do eunuco, mas Daniel vai ao dispenseiro. Quem era ele? O cozinheiro, aquele que preparava o manjar do rei. E Daniel chega e diz: rapaz, eu não vou comer isso aí, mas eu tenho uma proposta. Nesses 10 dias, vamos fazer um experimento. Você vai trazer para nós legumes, eita glória, você vai trazer para nós coisa rala, mas você não vai engordar, não tem problema, você traz. Em 10 dias, vamos fazer um teste. No fim do prazo determinado pelo rei, trouxeram eles para uma avaliação visual, um teste visual. Quem estava mais gordo? Se eram os babilônios ou os meninos que veio de Jerusalém? Meu irmão, olha o cuidado de Deus. Quando bater o olho nos meninos que veio de Jerusalém, eles estavam mais viçosos, eles estavam mais bonitos, eles estavam mais cheios. E os meninos da Babilônia, comendo manjar, estava raquítico, estava fraco, a estrutura estava desagradável. Porque é isso que acontece quando Deus dá graça para o crente. E eu levanto a minha mão e profetizo em nome de Jesus, que em 21 dias você vai ver que Deus está te dando graça, está te dando graça, está te dando graça.
foram provados e assim permaneceram diante do rei. Só podia permanecer quem estava aprovado, só podia ficar com o rei quem passou pelo crivo dos 10 dias e chegou bem. Quando o crente permanece, meu irmão, e chega bem, o rei aceita ele. A Bíblia nos mostra que, sendo Daniel, os seus amigos, irmão, dedicados ao Senhor, em obedecer ao Senhor, em fazer aquilo que agrada ao Senhor, a Bíblia diz que Deus ungiu Daniel. É diferente da unção que nós vemos que muitos receberam na Bíblia. Deus não ungiu as mãos de Daniel, Deus não ungiu os pés de Daniel, Deus ungiu a mente de Daniel. E o crente com a mente ungida, meu irmão, aonde está isso, pastor? A Bíblia diz que Deus deu conhecimento e inteligência em todas as letras e sabedoria. Enquanto Salomão tinha sabedoria para as coisas da terra, Daniel tinha sabedoria para as coisas do céu. O mundo quer que nós sejamos sábios para o mundo, mas Deus quer que você seja sábio para a glória do nome do Senhor. No capítulo 2, o rei teve um sonho que perturbou ele, tirou o sono. Ele não dormia e não achava nenhum sábio e nem alguém que tivesse entendimento no reino inteiro para que trouxesse a interpretação. A Bíblia nos diz que Daniel pede ao rei um prazo. É por isso que a gente não dá a resposta na mesma hora que alguém pergunta. Alguém chega para mim e diz: pastor, eu tive um sonho. O que é isso? Eu sempre digo: eu não posso responder agora, mas me dá um prazo para mim orar. Me dá um prazo para mim buscar o Senhor. Porque crente que não busca o Senhor antes de decidir, pode ter certeza que vai dar errado. Porque crente que quer vitória, ele recorre primeiro a Deus. Ele busca a Deus como Davi buscava, dizendo: e aí, Senhor, o que o Senhor acha desse negócio? Daniel pede ao rei um prazo, pede ao rei um tempo, diz: me dá um tempo. E a Bíblia diz no versículo 17 do capítulo 2, que Daniel vai para a casa dele e junta em oração com Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros. E é por isso que eu convoquei a igreja para essa oração. Porque orar sozinho é um nível, irmão, mas orar com a igreja é outra coisa. E eu quero agradecer por você estar aqui nessa noite. Esse irmão que está do teu lado vai ter uma grande vitória, porque você veio orar com ele. O ciclo de oração vai ter uma grande vitória, porque você veio orar com o ciclo de oração. Esse varão vai ter uma grande vitória, porque você veio orar com ele. E quando nós nos reunimos para orar, o mesmo Deus vai ouvir e responder as nossas orações. Eles reunidos começaram a pedir a Deus misericórdia, ao Deus dos céus. Não era só o reino, os sábios do rei que estava em jogo. Os 3 também, com Daniel, estavam dentro do pacote. A Bíblia diz que o rei já havia determinado que se ninguém trouxesse a interpretação, todos seriam despedaçados, com as suas casas feitas em monturo. Daniel disse: nós não podemos deixar isso acontecer. Vai morrer os incrédulos, vai morrer os pagãos e nós vamos morrer também. Já que nós não queremos a morte de ninguém, nós vamos orar. Louvado seja o nome do Senhor. Vai dar tudo certo, louvado seja o nome de Jesus. Porém, orando eles a Deus, Deus trouxe a interpretação. E com a interpretação Deus trouxe o escape. É o capítulo 2. Estando eles falando de oração, meu irmão, no capítulo 6, Deus preserva o seu servo, levando Daniel na cova dos leões, da boca dos leões. Mas ele não livra apenas Daniel disso. Deus livra Daniel de uma vergonha pública. Porque o crente, quando o ímpio vê que ele não teve resposta, o ímpio diz: aí, ó, não valeu nada. Mas quando o ímpio vê que quando o crente diz: eu vou orar,
e Deus traz uma resposta. Até o ímpio pede oração depois. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que no capítulo 6, a Bíblia vai contar que Daniel, ele começa dentro de um processo, crescer na Babilônia. A Bíblia diz que dentre os 3 principais administradores que ajudavam a Dario, que governavam o império, o rei planejou dar o maior cargo para Daniel. E os irmãos sabem o que acontece quando o crente é invejado, o ímpio se levanta contra ele. Talvez você não chegou aonde poderia chegar lá atrás, porque o ímpio armou contra a sua vida, mas faltou talvez discernimento, talvez faltou interpretação, e você não percebeu para orar antes ou dentro do cenário. A Bíblia vai dizer que planejaram contra Daniel, porque soube-se que o rei se agradara dele e colocaria ele num cargo, num patamar diferente. E quando eles souberam disso, começaram a tramar um plano para que Daniel fosse lançado na cova dos leões. A Bíblia diz que houve um edito real, que tudo conspirava para derrubar Daniel. Porém, meu irmão, nele havia um espírito excelente. Mesmo Daniel tendo 80 anos de idade, 80 anos de idade, mesmo sendo sentenciado à morte por conta desse decreto pela inveja, orou mesmo assim. E o que eu vejo de diferente nos dias de hoje é que tem crente que quando o médico diz vai morrer, ele já se entrega, ele deixa de orar. Quando alguém diz assim, é o seu fim, ele já ria. Olharam para Daniel e disseram: Daniel, tem um decreto aí que quem orar a Deus que não seja a Dario, vai ser lançado na cova dos leões. Daniel já soube, eu vou morrer, mas já que eu já vou sentenciado, eu vou orar. Louvado seja o nome do Senhor. Ele vai orar a Deus, mesmo com a sentença, meu irmão. E a Bíblia diz que ele se põe no seu quarto, uma janela voltada para a banda, ou seja, para o lado, para o rumo de Jerusalém. Por quê? Foi de onde ele foi tirado. É por isso que o crente quando ora não olha para cá. O crente quando ora olha para cima. Por quê? Porque o lugar dele é o céu. O lugar dele é o céu. O lugar dele é o céu. Daniel ora virado para Jerusalém, porque Daniel, o sonho dele é voltar para Jerusalém. Tem 80 anos, mas ainda sonha com Jerusalém. Quem ainda sonha com Jerusalém? Eita Deus de mistério. Após toda essa prova, Daniel vence. A Bíblia diz que ele declara: o Senhor enviou o seu anjo e fechou, Dario, a boca dos leões. Meu irmão, o Senhor enviou o seu anjo. Eu quero que os irmãos entendam que é a primeira experiência que Daniel tem com anjo. É a primeira experiência que Daniel tem com anjo. Eu vou dizer para você que nesses 21 dias é bem possível que você tenha uma experiência com anjos. Quem recebe esta palavra, diga glória a Deus. Nesse capítulo, Daniel tem sua primeira experiência com um anjo que fechou a boca dos leões. E o motivo dessa vitória não foi apenas porque ele orava 3 vezes ao dia, mas o versículo 23 diz: porque crera no seu Deus. Irmão, se orar e não crer, não adianta. Ele não só orou, mas a Bíblia diz que ele saiu da cova dos leões, porque crera no Senhor seu Deus. Se tu crê que o que você orar aqui, Deus assim o fará, vai dar tudo certo. Louvado seja o nome do Senhor. Desse capítulo em diante, Daniel passou a ter visões, só depois da experiência com o anjo. Daniel, no capítulo 7, ele tem a visão dos 4 animais, apontando possivelmente para nações dos tempos dos fins.
No capítulo 8, Daniel, ele tem a visão do carneiro e do bode. Enquanto o carneiro representa o Império Medo-Persa, o bode, porém, representa o Império Grego. Daniel, observe que depois que ele teve a visão daquele anjo, a vida dele espiritual saltou um pouco mais. E eu levanto a minha mão debaixo do sangue de Jesus no altar, e eu digo que depois desses 21 dias, a tua vida espiritual vai saltar um pouco mais. Você recebe esta palavra ou não? E é também a partir desse capítulo que o livro Daniel é escrito no hebraico. É a partir do capítulo 8. Chega o capítulo 9. E no capítulo 9, Daniel, examinando as profecias, o rolo de Jeremias, ele entendeu pelo número dos anos que o cativeiro duraria 70 anos. E a Bíblia diz que ele teria o seu fim, uma linda restauração. Daniel começou a ler o livro do profeta Jeremias e entendeu que estava chegando o fim do cativeiro. E eu estou sentindo, estava lá em casa e senti no meu coração de dizer isso: está chegando o fim do cativeiro espiritual, emocional de alguém que crê e toma posse desta palavra nessa noite. Ele começou a perceber que pela contagem estava chegando o fim do vale. E quando o crente começa a perceber que o vale está acabando, meu irmão, antes de ver a bênção, ele já começa a se alegrar. Ele pergunta nessa noite: você está alegre, irmão? O capítulo estava quase chegando ao fim e não se percebia. Não havia nenhum indício do retorno do povo de Deus para Jerusalém. Não teve nenhum sinal, meu irmão, nenhuma mudança de restauração, porque o povo ainda estava distante do Senhor, estava com o coração endurecido. E Daniel, lendo o livro, falou: mas espera aí, está chegando o fim da prova, mas o povo ainda não entendeu o que Deus quer. Meu irmão, quando você entra na prova, para você sair da prova não é difícil, não é não, pastor? Nunca foi. Sabe o que você tem que fazer? É entender o que Deus quer com você. Enquanto você não entende o que Deus quer com você, aí você perece porque você quer com o seu filho, você quer com o seu cônjuge, mas Deus, embora olhe com o seu filho, para o seu cônjuge, você já parou para pensar se Deus não quer o lá, o cá, Ele quer você? Enquanto o crente ele não entende que Deus quer ele, a prova estica. Daniel olhou para o cenário e percebeu que o povo estava do mesmo jeito, que embora estivesse perto para cumprir os 70 anos do fim do vale, o povo ainda estava endurecido. E Daniel preocupou. Foi aí que Daniel faz uma linda oração, dirigindo o seu rosto ao Senhor. A Bíblia diz que ele busca com rogos, com jejum, pano de saco e cinza. É o extremo da humilhação. Você já viu alguém fazer tudo isso na Bíblia para se humilhar? Daniel, ele vai para o jejum, ele pega o pano de saco, ele joga cinza na cabeça, ele roga. Rogo é oração com lágrimas, e a Bíblia diz que ele se humilha confessando os seus pecados e o pecado da nação. Ele diz: Senhor, tem misericórdia de nós. Daniel começa pedindo misericórdia para aqueles que amam a Deus e guardam os seus mandamentos. Eu estava lendo esse versículo hoje, é interessante. Nós oramos para aqueles que não querem nada com Deus, mas Daniel fez diferente. Daniel começa a orar para aqueles que amam a Deus e guardam os seus mandamentos. Ele diz: Senhor, ainda tem um povo que te ama, até um povo que ainda vela pela tua palavra. Tem misericórdia do teu povo, Senhor, ainda tem remanescente aqui. E quando Daniel começa a orar, meu irmão, o céu está olhando para Daniel. Oh, glória a Deus.
Meu irmão, eu sei que você ainda ama a Deus. Eu sei que você tem esforçado para guardar seus mandamentos. É por você que nós estamos aqui nessa noite, para dizer a Deus: Senhor, ainda tem um povo que te ama em Guiratinga, ainda tem um povo que te ama em Guiratinga, ainda tem um povo que guarda a tua palavra em Guiratinga. Aí no versículo de número 4, Daniel faz essa oração e chega o capítulo 10. Quando chega o capítulo 10, meu irmão, Daniel está tão preocupado. Ele quer saber o que vai acontecer com o seu povo. E a Bíblia diz que Daniel está orando de novo. E nesse cenário, a Bíblia diz: foi-lhe revelada uma palavra. Foi-lhe revelada uma palavra, e essa palavra verdadeira, a Bíblia diz que fala de uma guerra prolongada. Escute. Daniel entendeu a palavra e teve entendimento da visão. A Bíblia vai dizer que a partir do versículo 2, Daniel ele começa a contar uma experiência com jejum, com um propósito espiritual. Daniel vai dizer que as suas ações nas regiões celestes refletem no campo natural. Muitas das vezes nós fazemos muita força no natural, quando no espiritual, meu irmão, nada está agindo em nosso favor, porque não estamos movimentando no reino espiritual. Nós vivemos dias de desgaste. Pessoas novas estão com aparência de velhas. Pessoas formadas estão vivendo como se não tivesse instrução nenhuma. Pessoas que correm muito aqui embaixo, mas no céu a vida dela está parada. Nas regiões celestes não tem oração subindo. Daniel tem essa experiência e vem passar para nós que o movimento das nossas orações nas regiões celestes para chegar ao trono de Deus é importante e reflete na nossa ação natural aqui embaixo. Daniel vem, através da sua experiência, falar de uma batalha espiritual. Falar do quê? Antes de Paulo chegar em Efésio, antes de Paulo falar lá da armadura de Deus, de uma batalha nas regiões celestes, Daniel já tinha tido experiência. A Bíblia vai dizer que de coisas que acontecem no invisível, que muitos de nós queremos resolver no visível com armas naturais. Você quer mudar alguém, você quer mudar a visão, o pensamento, a ideia, a mente de alguém. Você se desgasta porque você fala muito, você dá conselho, você vai até lá na pessoa, faz campanha de 1, 2, 3, 4 dias e você fica olhando, está do mesmo jeito. Você quer no natural, você quer movimentar, você quer resolver. E Daniel percebeu que não é assim que funciona. Tem que funcionar lá no céu para ver funcionando aqui embaixo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Daniel começa num propósito de jejum. Observe que nós queremos resolver na terra. Quantas mães gritam com seus filhos, quantos emburros, pirraças, provocações, silêncio sem propósito, desobediência consciente, enfim, armas naturais que não resolvem nada. Mas Paulo diz que as nossas armas são espirituais, poderosas em Deus, ou seja, não tem ferramenta espiritual cega, ela é poderosa em Deus. E a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, mas contra principados, potestades que estão nas regiões. Sabe o que Paulo está dizendo? Resolve aqui, que aqui embaixo fica resolvido. Paulo está dizendo: ore, meu irmão, para resolver aqui. Se você orar e resolver lá em cima primeiro, aqui embaixo Deus resolve facinho, facinho. Olha para quem está do seu lado e diga: Deus vai trabalhar se você orar. Daniel, ele aprende no seu viver que a melhor coisa a fazer é orar. A melhor coisa a fazer é... Ele começou uma vida com um propósito de jejum. Ele começou uma vida com oração.
ele manteve isso. Porque o difícil não é começar, o difícil é manter. Todo mundo começa uma família, mas é manter a família é que é o desafio. Todo mundo começa no serviço, todo mundo começa na escola, na faculdade, muita gente começa, mas não consegue manter. Muita gente aceitou Jesus e disse: eu vou permanecer. Mas na primeira proposta do mundo, ele abandonou Jesus. Então, meu irmão, todas as vezes que você entrar crente por essa porta, entenda que você tem muito a louvar a Deus. Porque você começou e Deus te deu graça para você chegar até hoje de pé, para a honra e glória do Senhor dos Exércitos. O difícil não é começar, o difícil é... E naqueles dias, Daniel diz: eu estive triste por 3 semanas. Quantas semanas? Quantas semanas que é a nossa campanha? Manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entrar na minha boca. Sabe por que ele não comeu? Não é porque não tinha, é porque ele estava jejum. Daniel, antes de muitos outros, descobrir o valor do jejum e descobrir que um homem não é só carne, Daniel descobriu que o homem é feito de espírito, alma e corpo. Observe que Daniel soube que era constituído por 3 partes. Daniel não preocupou só com a sua carne, ele preocupou com o seu espírito. Daniel fez pouca questão com o seu corpo carnal, mas ele fez muita questão com a sua vida espiritual. O jejum, ele mortifica, mas ele fortalece o espírito. Escute isso. O jejum te deixa mais aguçado. Eu vou dar um exemplo aos irmãos. Eu posso vir fazer um pedido para um irmão aqui, e ele me ouvir fazendo um pedido e sair daqui ainda contrariado. Mas se o mesmo irmão vier em jejum, eu fazendo um pedido, ele desce para obedecer. E não é pesado para ele. Por quê? Porque o espírito dele está fortalecido. Quando nós jejuamos, irmão, o seu eu, o seu jeito cai por terra e entra o jeito de Deus. Entra um mover do céu dentro de você, que até você percebe que a sua tonalidade de voz mudou. Você percebe que as prioridades do seu dia mudaram. O louvor, o mesmo louvor que você ouvia, e você nunca chorou, você para e presta atenção na letra e começa a chorar. Sabe o que faz isso? É o jejum. O jejum te torna sensível ao extremo. É como se alguém pegasse um potenciômetro e aumentasse a sensibilidade e colocasse no último assim, ó. Quando você jejua, você não vem na igreja por vir. Você vem e entra aí dizendo: eu preferiria estar à porta desta casa do que em outras partes 1000. Quando você jejua, meu irmão, a sua percepção do campo espiritual é diferente. Você entra no lugar, você sente o peso do lugar. Como de igual modo você entra no lugar que tem alguém ali orando, vida de oração, você sente a paz naquele lugar. E você sente não porque do teu corpo, mas porque do teu espírito. Vejam, o homem não tem um espírito, ele é um espírito. Nós somos homens, pessoas espirituais vivendo um corpo natural. A Bíblia diz que o pó, ele volta à terra, e o espírito volta a Deus que o deu. Meu irmão, essa carne vai cair. É por isso que nós crescemos ouvindo os nossos irmãos falando da renúncia. E ninguém tinha dificuldade para renunciar, porque todo mundo priorizava o espiritual. Olha como que o tempo mudou. Hoje as pessoas fazem plástica, gastam milhões para cuidar da carcaça, e a vida espiritual está morta. Hoje nós estamos aqui, meu irmão, por um propósito:
Nós não viemos aqui por causa do corpo, da beleza do corpo, para as ações do corpo. Nós viemos aqui cuidar daquilo que é eterno. Que quando o corpo cair aqui na terra, ele vai voltar para Deus, o Espírito. E a alma vai partir para a eternidade, ao qual Deus ele escolheu servir. Daniel entendeu que o corpo dele precisava ser mortificado. Nessa mortificação, o céu se abriu para Daniel. Pois o corpo é passageiro, meu irmão. O ter é passageiro. Se você é um homem espiritual, vivendo num corpo natural, quer dizer que você é um espírito e tem um corpo. O ter é passageiro. Na mesma hora que você tem, você não tem mais. Mas o ser é eterno. Não é à toa que Jesus disse que a carne para nada mais presta, disse o apóstolo, para nada mais presta. Mas Jesus disse que o Espírito está pronto. Louvado seja o nome do Senhor. Eclesiastes 12:7, o corpo volta ao pó da terra como era, e o Espírito volta a Deus que o deu. Somos homens espirituais, vivendo em um corpo natural. Aí você diz, então pastor, para que Deus deu um corpo natural? Deus deu um corpo natural para se comunicar com o natural. Imagine eu aqui um espírito tentando pegar nesse pedestal, não ia conseguir. Então Deus deu 5 sentidos. Quantos sentidos? Visão, audição, olfato, paladar e tato. Com esses 5 sentidos, o corpo que é material se comunica com o mundo. Eu pego no púlpito, eu pego no microfone, eu olho para você, é o corpo olhando para você. O corpo precisa desses 5 sentidos. E o teu corpo espiritual precisa do quê? Ele precisa ser fortalecido. Se você fortalecer o teu corpo, ele vai ouvir melhor. Se você ouvir o teu espírito, fortalecer o teu espírito, ele vai ouvir melhor, vai ver melhor, sentir melhor, sentir o cheiro melhor. Meu irmão, você vai entrar num campo espiritual diferente. Louvado seja o nome do Senhor. Olha para quem está ao teu lado e diga, você vai crescer espiritualmente, mano. A Bíblia diz que Daniel ora. Um anjo, Gabriel, é enviado. Gabriel só veio à terra para trazer boas notícias. Lucas capítulo 1. Ele vai ao encontro de Maria. Ele vai, salvo engano, a Zacarias. Você vai perceber que ele é o anjo das boas novas, só traz notícia boa. No final de 21 dias, Gabriel veio e falou, Daniel, Daniel, você é um homem muito amado. Você é um homem muito querido. E uma coisa, irmão, é a terra falar que ama a gente. Mas outra coisa é Deus falar, eu te amo. É outro nível, meu irmão. Porque é isso que importa. Ainda que alguém fale, eu não gosto de você. Mas se o céu olhar para mim e dizer, mas eu te amo, meu filho. É outra coisa, meu irmão. É outro nível. O anjo diz, olha, Daniel. Mas a Bíblia diz que Daniel não viu força nenhuma mais nele. E ele diz, eu estive sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. O que isso quer dizer? Daniel ficou de 4. E o anjo sacudia Daniel e dizia, Daniel, levanta. Eu não vou falar com quem está caído. Eu vou falar com alguém que vai se levantar. Louvado seja o nome do Senhor. Levanta, Daniel. Daniel, então, ele põe força sobre os teus pés. E ele levanta e o anjo diz, eu fui enviado a você. Eu vim aqui por causa de você. E a Bíblia diz, Daniel, que ele estava tremendo. Ele estava... Porque quando o campo espiritual de Deus se manifesta, irmão, a carne não aguenta. A gente começa a tremer. É por isso que o crente treme. Quando alguém ora por ele, alguém diz, aí, já está inventando moda, já está com bestagem. Não, meu irmão, nunca fale isso.
Você não sabe o que é a glória de Deus. A glória de Deus, quando desce, o homem não suporta. É por isso que ninguém viu a Deus e ficou vivo. O homem não suporta. Nós experimentamos fagulhas da glória de Deus, meu irmão. Nós experimentamos fagulha. O que nós sentimos aqui do sol é o limite, é o final do brilho do sol, meu irmão. Nós não suportamos o poder do sol. Nós pegamos só a rabeira do calor que o sol emana. Imagina a glória de Deus. Imagina a glória de Deus, irmão. 21 dias. E o anjo vai falar para Daniel: Daniel, desde o primeiro dia que você aplicou o teu coração a compreender, a procurar saber o que está acontecendo, quando vai acontecer, como vai acontecer, e você começou a se humilhar perante Deus, desde o primeiro dia. Olha o que o anjo vai falar para ele: as tuas palavras foram ouvidas. Então, para nós orar, irmão, eu vou pegar a dica do que o anjo diz aqui. Esta primeira semana de oração, nós vamos nos humilhar diante de Deus. Nós vamos nos humilhar diante do Senhor. Nessa primeira semana de oração, você vai orar a Deus se humilhando, porque o anjo diz que desde o primeiro dia que ele preocupou em entender a visão, que ele procurou conhecer os tempos, que ele procurou saber o que Deus tinha para o povo dele, que ele começou a se humilhar, o céu já estava ouvindo. Em 21 dias, Daniel não ficou sabendo de nada, mas o anjo trouxe a revelação. É desde o primeiro dia que nós estamos te ouvindo, que o céu está te ouvindo. Ou seja, meu irmão, não espere a vitória só no último dia. Creia que nesse primeiro dia, o céu já está olhando para a igreja dele. E a Bíblia diz: mas eu vim por causa das tuas palavras. O anjo veio por causa das palavras de quem? De Daniel. Meu irmão, você quer que o anjo venha aqui nessa igreja? Você quer que Deus venha com graça aqui sobre essa igreja? Então peça para o Senhor: vem, oh glória, Senhor vem, Senhor vem. Pede, igreja, pede pelo teu povo, pede pela igreja. Faça como Daniel. Preocupa com o seu povo. Ore pelo melhor espiritual da tua igreja. Faça como Daniel. E a Bíblia diz que o anjo vai dizer: eu estou aqui, Daniel, nas regiões celestes. Escute isso. Desde o primeiro dia. É o anjo dizendo: Deus me autorizou a lhe trazer resposta. Desde o primeiro dia. Mas olha o que o anjo vai dizer: mas o príncipe da Pérsia, um principado, bloqueou o meu acesso a ti, estava me impedindo de descer aqui. É por isso que tem gente que ele ora, e às vezes ele culpa a Deus porque a resposta não veio. Irmão, você tem que entender que você tinha que misturar com jejum, porque o anjo veio, mas ficou barrado. É incrível isso, porque era uma entidade maligna que tinha tanta força que não deixou Gabriel passar. De repente Deus, na sua onisciência, diz: mas cadê Gabriel que até agora não chega? Ele diz: ele desceu, já tem 21 dias, nunca voltou. O anjo não voltou 21 dias, enquanto não falasse para Daniel que a vitória era dele. Você está entendendo o quanto é bom orar a Deus? Quem ora não fica sem resposta. Gabriel ficou 21 dias nas regiões celestes, num campo espiritual, lutando, guerra espiritual, batalha espiritual. Desde o primeiro dia já tinha vindo. Você entende isso? Desde o primeiro dia já tinha vindo. E Daniel esperando 21 dias. Cadê, Senhor? Cadê? E Deus falou: já mandei, meu filho. Ué, mas não chegou. O anjo estava lutando para chegar onde Daniel estava. Meu irmão, ainda que Satanás lute,
E ainda que se haja resistência tentando impedir o que Deus tem com este lugar, com o povo deste lugar, eu creio que Deus vai falar com Miguel. Eita glória! O anjo diz: mas Deus, Miguel veio me ajudar. Miguel veio me ajudar. E nós vencemos o príncipe da Pérsia. É por isso que eu cheguei agora. Mas Deus já me autorizou antes. Eu cheguei agora, mas Deus me autorizou antes. Eu cheguei agora, mas Deus me autorizou antes. Pastor, explica melhor. Pastor, está ruim para entender. Deixa eu explicar. A vitória começa no primeiro dia. Mas você recebe ela no final do propósito. Porque Deus quer ver a nossa perseverança. Eu quero pedir para a igreja. Você vai dobrar os seus joelhos. Você vai se humilhar diante de Deus. Você vai confessar a Deus suas falhas, suas faltas. Se houver alguma coisa que você faz, ninguém sabe, o pastor não sabe, a igreja não sabe, você vai confessar a Deus. Você vai se humilhar diante de Deus. E aí você vai falar com Deus acerca da tua vida. Você vai orar pela igreja. E Daniel estava orando pelo seu povo. Você vai orar pela igreja. Você vai orar pela sua casa. E você não vai deixar de falar: Senhor, tem misericórdia de nós. Amém? Vamos dobrar os joelhos.